Pastor Francisco é o mocotó de Jesus. Segura aí, aumenta a sua expectativa, porque vem brasa do céu agora. Pastor Francisco dirige nossa igreja em São Bernardo do Campo, juntamente com a pastora Cruz e os obreiros e obreiras que estão aqui, representando São Bernardo do Campo. Deus abençoe grandemente, que Deus te use poderosamente, pastor Francisco, e que você possa, através desse tempo que Deus tem te colocado, ou colocado no seu coração as palavras dele, você possa nos abençoar. Nos abençoe agora. Senhor, nessa hora eu apresento em tuas mãos o pastor Francisco, a tua palavra é rema, é revelada, e o Senhor já colocou no coração do teu filho. Por isso, Senhor, traga sobre nós agora esse impartimento. Espírito Santo de Deus, abra os nossos olhos e os nossos ouvidos espirituais, para que possamos ver e ouvir no teu reino aquilo que o Senhor tem preparado para nós, Senhor, como obtermos, Senhor, de ti, Senhor Deus, e alcançarmos, meu Pai, neste tempo remoto, nesse tempo que muitas das vezes aparenta dificuldade ao olho natural, mas o Senhor tem o sobrenatural preparado coisas boas e extraordinárias. Usa o teu filho, Pai, como um instrumento na mão de um tocador, tange a vida dele sobre nós, nesta hora, em nome de Jesus. Amém? Deixa Deus te usar, meu amigo, e nos abençoe. Glória a Deus, graça e paz, pastor Hinaldo Bobato, apóstolo André Fabiano, paz. E os meus queridos pastores e os irmãos que estão aqui nos ouvindo, que estão conosco participando desta vigília, né? Graças a Deus. Como a gente falou, as irmãs pregaram, foram muito usadas por Deus, e que Deus possa aí também estar usando a minha vida também nesta madrugada, em nome de Jesus. Como a gente ouviu o testemunho muito forte, louvores, e que benção que a igreja está fazendo a diferença, né? Que benção que a igreja está trabalhando e fazendo a obra do Senhor. Isso é gratificante em nome do Senhor Jesus Cristo. Bom, eu queria trazer, na verdade, quero trazer uma palavra que Deus ardeu no meu coração, né? A gente pensa em mudar, mas Deus não deixa. Eu quero trazer uma palavra no livro de 2 Timóteo, capítulo de número 2, em nome do Senhor Jesus Cristo. Quero dizer que estou muito feliz, muito honrado por esta oportunidade, né? A gente viu tantos irmãos pregar a palavra do Senhor e a gente aprendeu, continua aprendendo. E vamos aprender mais um pouco aqui em nome do Senhor Jesus Cristo. E estamos muito felizes com essa obra do Senhor, com o trabalho que Deus tem feito em nossas vidas, né? O testemunho que o apóstolo leu. É um trabalho muito difícil, né? Esse trabalho de cuidar das almas que estão na rua, mas é um trabalho que Deus tem planos, projetos, que eu tenho certeza que não vai ser inválido. Amém? 2 Timóteo, capítulo 2, em nome do Senhor Jesus Cristo, versículo de número 9. Aleluia. Versículo 9 de 2 Timóteo, capítulo 2, diz assim: pelo qual estou sofrendo até algemas, como malfeitor. Contudo, a palavra de Deus não está algemada. Por esta razão, tudo suporta por causa dos eleitos ou escolhidos, para que também eles obtenham a salvação que está em Cristo Jesus, como eterna glória. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Confesso a Deus que eu preciso muito da ajuda do Espírito Santo para trazer aquilo que Deus já colocou no meu coração. A amada igreja, em nome do Senhor Jesus Cristo. O pastor Hinaldo já fez a oração e eu creio em nome de Jesus. Irmãos, o apóstolo Paulo, a gente dispensa comentários, né? Porque é um servo de Deus, um homem de Deus, que nos deixou um exemplo tremendo, um testemunho maravilhoso. Ele chega até a falar um pouco do seu testemunho em 2 Coríntios. Este homem fala do seu testemunho ao seu filho amado Timóteo, né?
e ele conta um pouquinho do que ele passou, do sofrimento, ele conta do seu primeiro pecador, para depois o Senhor salvá-lo, para depois tornar um homem segundo a graça do Senhor. A graça de Deus o alcançou, a misericórdia do Senhor. O apóstolo Paulo era um perseguidor da igreja do Senhor. Em Atos, capítulo 8, ele foi um do que participou ali da morte de Estevão, esteve presente, e ali o Senhor começou a procurar aquele homem. Enquanto o apóstolo Paulo procurava, caçava a igreja, Jesus caçava o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo não chegou a clamar por Jesus, mas Jesus clamou pelo nome do apóstolo Paulo. E Jesus tinha um plano muito especial na vida do apóstolo Paulo. A convenção do apóstolo Paulo não é uma convenção comum para todos. Porque se nós olharmos, irmãos, nós mesmos não teríamos esperança na vida deste homem. Um homem que perseguia, um homem violento, como diz a palavra, que entrava nas igrejas, um homem que não media as suas palavras, um homem que corria atrás dos cristãos, perseguia os cristãos, mas Jesus estava ali disposto a salvar Paulo, a buscar Paulo. Paulo não queria saber, até um dia que ele entendeu que ele não estava perseguindo os cristãos, mas sim perseguindo a Cristo. Até um dia que ele acordou das escamas que foram tiradas dos seus olhos e ele pôde ver que tudo que ele tinha feito estava tudo em vão. E ali começa uma nova trajetória quando o apóstolo Paulo fica 3 anos separado, estudando e pregando a palavra do Senhor. E aí quando ele volta pregando, afirmando de fato quem era Cristo, porque Paulo se converte de uma forma extraordinária. E ali Paulo começa a pregar a palavra do Senhor e confunde até os apóstolos de Jesus Cristo, né? Até os apóstolos do Senhor Jesus Cristo. O apóstolo Paulo dá esse testemunho para Timóteo, em capítulo 1 de Timóteo, mostrando para Timóteo que a convenção dele, Jesus estava de olho nele para poder, através dele, procurar outros, através dele salvar outros. Então, a salvação de Paulo trazia outros para Cristo. E assim também eu entendo que a minha salvação e a sua salvação foi para trazer outros para o Senhor Jesus Cristo. Então, o apóstolo Paulo está dizendo que a Timóteo que ele pregue a palavra, que ele anuncie a palavra e que ele não fique preso. Timóteo demonstrava ser uma pessoa tímida, talvez assim como eu ou como alguns aqui, mas Paulo queria que ele acordasse e mostrando um pouco do seu testemunho, que através de Cristo ele começou a ensinar outros. Assim também como Jesus Cristo estava no Getsemane, num momento muito difícil, e Jesus Cristo, juntamente com os seus discípulos, Jesus faz a oração no capítulo 17 de João, e Jesus começa a falar com Deus. Jesus, ele diz que nenhum dos que o Senhor enviou a ele se perdeu, exceto o filho da perdição. E o Senhor começou a ensiná-lo, preparar os seus discípulos, porque aqueles discípulos iriam ser preparados para preparar outros, e os outros iriam assim preparando. E assim também é que eu vejo que Paulo está passando para Timóteo, que Jesus procurou ele, salvou ele, e transformou a vida dele para que ele pudesse transformar outras vidas. E há um propósito de Deus nas nossas vidas, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E muitas vezes, irmãos, nós ficamos presos, e muitas vezes, não só nos bens materiais, nas coisas que nos prendem neste mundo, mas muitas vezes nós ficamos presos em nossa mente, achando que nós não temos capacidade, achamos que somos incapazes, achamos que não conseguimos avançar. A gente vê grandes homens de Deus, né, como nós também temos aqui o nosso apóstolo, que está incansavelmente falando de Jesus, pregando a palavra através do Facebook, do Instagram, e onde todos nós poderíamos estar fazendo a mesma coisa, né?
Então, o apóstolo Paulo, ele passa essa confiança a Timóteo para ele pregar a palavra de Deus. Ele dá exemplo dele como sofrendo pela palavra, sofrendo pelos aqueles que Deus enviou. O cuidado dele. O apóstolo Paulo, essa segunda carta de Timóteo é a terceira carta a qual o apóstolo escreve das cartas pastorais. A primeira, Timóteo, e a carta de Tito, Paulo escreve ainda estando livre. Mas a segunda carta, Paulo escreve preso. Estando preso pela segunda vez, estando preso, Paulo não tem a esperança como ele teve da primeira vez de sair daquela prisão. Aí na segunda vez, Paulo está ali e ele escreve e aconselha Timóteo. E Paulo começa a usar as figuras, né, de atleta, de soldado, para que não pudesse parar, mas continuasse, chegasse até o fim, que ele pudesse continuar pregando a palavra do Senhor, anunciando o reino de Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. E aí o apóstolo Paulo, ele é esse exemplo, ele é um exemplo para nossas vidas. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Então, o apóstolo Paulo, ele aprende com Cristo, eu vejo que ele se entrega totalmente ao Senhor Jesus Cristo. O apóstolo Paulo chega a dizer, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Então, a partir de hoje, a minha vida é direcionada pelo Senhor. A partir de hoje, o Senhor que direciona, o Senhor que toma conta da minha vida. Eu lembro que Jesus Cristo, aleluia, a gente vê a batalha que Jesus passou para chegar até a cruz do Calvário, uma batalha tremenda. Podemos ver o cenário que Jesus passou, e passar pela prensa do Getsemane, Jesus passar por aquele momento de angústia, Jesus chegar a pedir para Deus, né, o seu homem físico, pedir para Deus passar daquele momento, mas sabendo ele que o Senhor não iria conceder, porque para aquilo ele veio, para chegar até a cruz. E a batalha ali na cruz, Jesus não desistiu por mim, não desistiu por você. Sabe, interessante, eu estava lendo um artigo do Max Lucado, que ele chega a dizer que Jesus Cristo preferiu ao inferno a nos dar o céu. Preferiu descer às profundezas para nos dar o céu. Então, quantas pessoas preferem fazer tudo isso? Quantas pessoas têm pregado o evangelho, têm se doído, têm feito como Jesus diz, quem é um amigo que dá a vida pelo seu amigo? E eu vejo o apóstolo Paulo como orientando Timóteo desta forma, para Timóteo não desistir de pregar, não desistir de testemunhar do evangelho do Senhor Jesus Cristo. Eu começo vendo Paulo dizendo, entendendo que, irmãos, algo interessante. Paulo começa orientando Timóteo e ele dizendo que nós sabemos muito bem que Paulo até merecia algo, até merecia muito mais do Senhor, mas por misericórdia, Deus não concedia. Chega a hora que Paulo pedia a Deus, né, para que Deus tirasse dele aquele espinho, mas Paulo, por misericórdia, Deus não concedia, ele merecia, mas a misericórdia Deus não dava. Aleluia! Se nós olharmos também, Paulo chegou a alcançar do Senhor a graça, porque a graça é favor imerecido. A graça é favor imerecido, a misericórdia já é o contrário. A misericórdia eu mereço, mas por misericórdia Deus não me concede agora, não me concede neste momento. E a graça é favor imerecido, eu não sou merecedor, mas a graça me alcançou, a graça te alcançou. E é por isso que estamos aqui nesta noite, para glorificar e bendizer o nome do Senhor Jesus Cristo, aleluia. E é sobre esta graça que eu quero dizer para os irmãos que Paulo prega a Timóteo, filho, que ele abraça. Paulo pega Timóteo, filho de judia, juntamente criado ali, sobre os cuidados da sua mãe, da sua avó, e Paulo conhece Timóteo ali em Listra, em Atos 16, e eles vão pregando a palavra do Senhor, e Timóteo ainda jovem, e cresce com o apóstolo Paulo, e vai pregando experiência, e o apóstolo Paulo chega a deixar Timóteo cuidando da igreja em Éfeso, mas sempre Timóteo esteve cuidando e orientando, ou Paulo esteve cuidando e orientando Timóteo. E aqui Paulo prega
lembrando o versículo 8, dizendo: lembra-te de Jesus Cristo, ressuscitado entre os mortos, descendente de Davi, segundo o meu evangelho. Então, Jesus Cristo, ele deu a vida, Jesus Cristo se entregou. Então, Paulo, preso em Roma, Paulo, encarcerado, e ele chega a dizer: pelo qual estou sofrendo até algemas, como malfeitor, contudo a palavra de Deus não está algemada. Aleluia! Contudo a palavra de Deus não está algemada. Eu estava meditando sobre tudo isso aqui, e Deus, sabe, Deus sempre nos dá oportunidade, irmãos. Deus sempre nos dá oportunidade nas dificuldades, nas lutas, que aí nós cresce um grande pregador, sabe? Cresce um grande homem de Deus. É nos livramentos que Deus nos dá, que cresce grandes homens de Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Então é nesses momentos que Deus nos desperta. Nós estamos passando por momentos difíceis, onde a igreja for fechada, mas a palavra de Deus continua sendo a mesma. A palavra do Senhor não mudou, né? Onde você vê muitos lugares é proibido falar de Jesus, mas a palavra continua, ela não muda. Então nós podemos ver que o apóstolo Paulo está dizendo: Jesus Cristo não deixou de anunciar a palavra. Foi humilhado, foi cuspido, mas ele não deixou de pronunciar a palavra. Até na cruz, ele pregou a palavra e levou um para o céu, levou um que se arrependeu. Então, não tem momentos para nós pregarmos a palavra de Deus. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Então, a ressurreição de Cristo era a grande âncora de Paulo. Era a grande âncora de Paulo para poder pregar o evangelho e não parar, e não desistir. Então, em que sentido nós podemos entender que isso é verdadeiro? Né? A palavra de Deus não está algemada. A palavra de Deus, ela está livre. Ela não está algemada. Aleluia. Deus nos dá muitas oportunidades, irmãos. Eu estava meditando também hoje na palavra do Senhor no livro de Êxodo, capítulo de número 14. Né? Pastor Reinaldo sempre gosta de pregar. Como a gente prega, a gente vai pregar sobre beco sem saída, né? Deus dá causas impossíveis. Mas a gente começa a ver o quanto Deus quer nos despertar, o quanto Deus quer nos acordar. Aleluia. A gente vê o apóstolo pregando e sempre do ativo. Deus quer nos ativar para a níveis maiores, níveis superiores. E muitas vezes nós continuamos ali na tábua rasa, continuamos ali no acomodismo, continuamos ali esperando um pelos outros, esperando o outro dar aquele pontapé, mas falta em nós essa iniciativa. Então eu comecei a pensar e entender, e comecei a meditar ali, apóstolo, imaginando o livro de Êxodo, capítulo 14, quando o Senhor faz o povo retroceder um pouco e ficar ali entre o Mar Vermelho, entre os Baal, entre os montes, e atrás vem Faraó, e aquele povo naquele medo. E o mais interessante é que o Senhor, nosso Deus, endurece o coração de Faraó. E eu comecei a perguntar: meu Deus, como é que acontece isso? Por que o Senhor endurece o coração do homem contra o seu próprio povo? Por que o Senhor faz isso? Sabe por quê, irmãos? Eu comecei a pensar e meditar. A glória é de Deus, não do homem, certo? No livro de Êxodo 13, o Senhor diz que tirou o povo com a sua mão forte, não foi pelo homem, mas sim por Deus. Mas por que Deus endurece o coração? Por quê? Porque nós somos acomodados. Aquele povo estava acomodado, era escravo do Egito, estava acostumado só com aquilo. Mas Deus queria dar muito mais. E Deus quer dar muito mais para nós. Deus não quer só isso daqui. Deus quer que nós avançamos, crescemos para outros níveis. Então Deus precisou empurrar aquele povo, mas empurrar ele com a perseguição. Muitas vezes, quando nós pregamos a palavra de Deus, anunciamos o reino de Deus está crescendo, vai vir a oposição. E a oposição vai fazer a gente crescer cada vez mais. Então, a palavra do Senhor, nosso Deus, ela não está algemada para que eu pudesse parar só por aqui. Não, a palavra de Deus, ela faz eu prosseguir muito mais ainda. Agora, depende da minha disposição, eu preciso sair. Então, eu entendi assim, o Senhor estava trabalhando sobre aquele povo do Egito para eles sair da inércia que eles viviam, para eles avançar patamares maiores. Deus queria levar eles à terra prometida. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Então, em que sentido
tudo isso é verdadeiro. A palavra de Deus não está algemada de sorte que ela não possa se tornar conhecida. Ela pode se tornar conhecida, não depende, irmãos, aleluia. Nós podemos ver hoje as pessoas ouvindo a palavra de Deus de vários cantos do mundo, a pessoa pronunciando, falando da palavra de Deus, através hoje desse link que nós estamos aqui, através de uma live. Quantas pessoas estão ouvindo a palavra do Senhor? Quantas pessoas estão ouvindo o ministério de louvores? Quantas pessoas estão ouvindo sobre a escola que vai vir aqui, a Revival School, que nós vamos estar aprendendo a palavra do Senhor? Ela vai se expandir cada vez mais. Então a palavra de Deus não está algemada para que eu possa inventar qualquer desculpa. Louvado seja o nome do Senhor. Ela precisa se tornar conhecidas. Os ministros, os pastores, os homens de Deus que pregam a palavra de Deus, pode até estar aprisionado, mas a palavra do Senhor não está. Aleluia! Podemos estar aprisionado, acorrentado, mas a palavra de Deus ela não está. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Então, esse livro sagrado que já foi queimado, né? O apóstolo Paulo viveu sobre isso, os apóstolos viveu isso no tempo de Nero, quando tacou fogo, como queimou a palavra de Deus, aleluia. Mas a verdadeira palavra do Senhor permaneceu e continua até hoje, aleluia. Ela entra nos corações, louvado seja o nome do Senhor, ela transforma a vida, louvado seja o nome do Deus Altíssimo, aleluia. Então, de sorte que ela pode consolar, ela pode transformar, ela pode mudar, aleluia. A convicção de pecado não impedirá o consolo quando a fé é dada, quando o Senhor nos permite, quando o Senhor está sempre conosco. O desespero confirmado será vencido, assim como Sansão rompeu as cordas nas quais foram atadas. Aleluia, porque a palavra de Deus ela vai sendo eficaz em todo o tempo na nossa vida, no nome do Senhor Jesus Cristo, louvado seja Deus. O irmão louvor, o irmão antes de louvar, ele mencionou quando Paulo e Silas estavam presos e ali eles começaram a falar da palavra e a palavra quebrou as correntes, a palavra rompeu as correntes, aleluia. Nós podemos ver o apóstolo Paulo preso, mas ele continuou pregando a palavra de Deus. O apóstolo Paulo preso, mas a palavra não estava algemada, a palavra estava livre. Louvado seja o nome do Senhor. Nesta noite, o Senhor está dizendo para você, não se limite. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Moisés tentou se limitar, mas Deus não tem limite. Aleluia. Louvado seja o Deus de Israel. Deus nos capacita, Deus nos usa. Como sempre nós aprendemos, Deus vai trabalhar em nós, como Deus trabalhou em Paulo. Deus limpou Paulo, Deus tratou de Paulo, para depois o Senhor usar Paulo. Aleluia. Então que o Senhor comece a trabalhar, que o Senhor comece a trabalhar na minha vida e na sua vida nesta noite, em nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluias. Glórias a Deus. Essa palavra é verdadeira, irmãos. Em que sentido? Aleluia. Esta palavra não está algemada. Aleluia. De sorte que não possa prevalecer sobre o erro. A palavra de Deus não vai prevalecer sobre o erro, mas ela vai endireitar aquele que está errado. Ela vai endireitar aquele que está torto. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. A palavra de Deus não vai prevalecer sobre a infidelidade, sobre os rituais papismo. A palavra de Deus não vai se prevalecer sobre os religiosos que tentam, de muitas formas, prender que a palavra de Deus possa avançar, possa transformar, possa curar, possa libertar, aleluia, abrir os nossos olhos, nos despertar cada vez mais, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. O evangelho do Senhor ele é muito grande, o reino de Deus vai se expandindo a cada vez mais. O evangelho do Senhor deve realizar e realizará o propósito de Deus na nossa vida. Louvado seja o nome do Senhor. O propósito de Deus vai se cumprir na sua vida. Em nome do Senhor Jesus Cristo, Deus vai levantar grandes pregadores, grandes pregadoras, homens e mulheres de Deus. Deus vai levantar dessa vigília, como Deus já tem trazido muitas pessoas. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Esta vigília que Deus tem colocado no coração do apóstolo é uma escola que vai levantar grandes homens de Deus. Aleluia, glórias a Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor.
Por quais motivos tudo isso é verdadeiro, que a palavra de Deus não está algemada? Porque a palavra de Deus não pode estar algemada, visto como a palavra de Deus, ela é a voz do Todo-Poderoso. Quando o Todo-Poderoso se manifesta, nenhum inimigo nenhum pode ficar de pé. Aleluia, glória a Deus. Os homens de Deus sempre foram direcionados pela palavra de Deus, sempre buscaram o conselho na palavra de Deus, e em nenhum momento eles voltaram derrotados. Deus entregou todos os inimigos nas mãos dos homens de Deus. E Deus não vai deixar você envergonhado diante dessa batalha. Aleluia. Deus não vai deixar envergonhado diante dessa batalha. Louvado seja o nome do Senhor. Deus fez lembrar aqui quando o apóstolo Pedro estava numa pescaria e naquela dia, aquela noite, ele vem de madrugada triste, cabisbaixo, porque nada ele pescou. Mas o Senhor Jesus Cristo, vem do seu coração, lança uma palavra, e ele crê na palavra de Deus, e a palavra de Deus fez ele pegar grandes peixes. Louvado seja o nome do Senhor. A palavra de Deus, ela é a voz do Todo-Poderoso, ela é assistida pela eficaz operação do Espírito Santo. Ela é assistida pela eficaz operação do Espírito Santo. Se nós olharmos o livro de Atos dos Apóstolos, há uma operação grandiosa do poder de Deus, do Espírito Santo, trabalhando de forma tremenda, a vida sendo liberta, sendo curada, os apóstolos sendo usados tremendamente por Deus, aleluia. O Espírito Santo está nos visitando nesta noite, aleluia. Ele vai realizar grandes obras na tua vida. Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Oh, Deus tremendo, aleluia, aleluia. Glória a Deus. A palavra do Senhor, ela vai criando em nós entusiasmo no nosso coração. Oh, aleluia. Ela vai criando entusiasmo em nosso coração. Aleluia. Ela vai criando esse entusiasmo no meu e no seu coração de continuar servindo a esse Deus, de continuar adorando esse Deus. Aleluia. Quer saber de uma coisa? Deixa eu falar algo para você aqui nesta noite, em nome do Senhor Jesus Cristo. O Senhor diz a Jeremias assim: eu velo pela minha palavra. Então, a palavra de Deus nunca vai estar presa, nunca vai estar algemada, ninguém vai impedir, aleluia. Diz o Senhor: passarás os céus e a terra, menos a minha palavra, ela vai continuar, aleluia. Toda vez que Deus libera uma palavra para mim e para você, ela vai fazer a eficácia para a qual Deus permitiu, em nome do Senhor Jesus Cristo. Então, não desista de buscar esse Deus, adorar esse Deus e se entregar a Ele, em nome do Senhor Jesus Cristo. Ela vai criar... Desculpa, perdão. Entusiasmo na minha e na sua vida para continuar de pé, para continuar buscando. Eu quero dizer para você, não se entregue, porque a palavra do homem não tem poder sobre o poder de Deus. Lembra-se de que o nosso amigo Davi, quando todos achavam que não dava, a palavra do inimigo vinha, batia e trazia medo. Mas Davi não teve medo. Davi tinha a palavra de Deus no seu coração. Davi guardava a palavra do Senhor no seu coração. E Davi disse para o gigante: hoje mesmo o Senhor te dará nas minhas mãos. Hoje. Então a palavra de Deus, ela tem poder. Então a palavra de Deus não pode estar, irmão, presa dentro de nós. Ela precisa sair. Ela precisa fazer um efeito para qual o Senhor nos usa, em nome do Senhor Jesus Cristo. Louvado seja Deus. Ela tem que criar em nós um entusiasmo em nosso coração, onde habita, aleluia, onde ela possa habitar em nosso coração, aleluia. A palavra de Deus, ela tem que fazer uma mudança na minha e na sua vida, em nome do Senhor Jesus Cristo. Como diz o apóstolo Paulo em Romanos 10, os homens precisam declarar a palavra de Deus, precisam declarar que o Senhor nos cura, que aceitamos Jesus como nosso Salvador da sua vida, declarar esse Cristo maravilhoso, aleluia. Qual outro entusiasmo, qual outro fator importante, que a palavra de Deus, com a prisão de Paulo, não era o aprisionamento da palavra do Senhor. Paulo foi preso, mas a palavra de Deus continuou livre. Paulo foi preso. A morte de Paulo, a morte de Estevão trouxe mudanças, trouxe uma nova
expectativa para o apóstolo Paulo. A morte de Pedro mostrou a ele vendo como um homem apedrejado pede a Deus que perdoa, porque eles não sabem o que faz. Despertou, acordou o apóstolo Paulo, trouxe uma coceira na sua mente para poder entender como um homem pode morrer desse jeito. Aleluia! Então, como Paulo, preso, mostrava que a palavra de Deus não estava presa junto com ele. Então, desse modo, meus amados, a morte de pastores, a morte de homens de Deus, não é a morte do evangelho. Aleluia! Não é a morte do evangelho. Aleluia! A debilidade dos obreiros não é a debilidade da palavra de Deus. A escravidão da mente dos pregadores, de homens de Deus, não é a escravidão da palavra de Deus. Aleluia! Louvado seja o Senhor. A frieza dos homens não é a frieza da palavra de Deus. Ela vai estar firme, ela vai estar viva, ela vai estar pegando fogo, aleluia. A falsidade dos hipócritas não é falsificada para a palavra de Deus, aleluia, ela é verdadeira. O apóstolo Paulo diz que ela é autêntica, aleluia. Cristo é autêntico, é verdadeiro, louvado seja o nome do Senhor. A ruína espiritual dos pecadores não é a sua derrota, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. A ruína espiritual dos pecadores não é a derrota da palavra de Deus, aleluia. A minha rejeição por parte dos incrédulos não é a derrota da palavra de Deus. Ela vai sempre ser verdadeira, ela vai ter vitória, ela vai trazer em nós um grande livramento. Louvado seja o nome do Senhor, aleluia. Glórias a Deus. A palavra de Deus, ela é fiel. A palavra de Deus, ela transforma. A palavra de Deus nos liberta. A palavra do seu apóstolo Paulo até chega a dizer que ela é a palavra fiel. Aleluia. Por isso nós temos que crer e continuar buscando esse Deus, não se limitando. Receber de Deus é realmente uma ativação diferente. Ser ousado. O apóstolo Paulo se tornou ousado e queria que o Timóteo fosse cada vez mais ousado em pregar a palavra de Deus e anunciar o reino de Deus. Aleluia. Então a palavra de Deus, ela não está presa, ela é livre. Ela está livre para fazer aquilo que nós merecemos. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, eu quero relatar aqui quantos homens foram presos no cativeiro. Mesmo Jeremias, estando no calabouço, Jeremias estando preso, ele não deixou de pregar a palavra de Deus. Mesmo Oséias no cativeiro, continuou pregando a palavra de Deus. Mesmo Daniel, aleluia, estando ali vivendo naquele mundo da Babilônia, ele não deixou de pregar a palavra de Deus. Ele guardou os princípios da palavra de Deus. Ele guardou os princípios. Ele escolheu viver segundo a vontade do Senhor, do que se juntar com as iguarias do rei, do que vir para o banquete do rei, mas ele soube separar aquilo que era melhor para ele. Aleluia! Mesmo que ele fosse jogado nas covas dos leões, mas ele não deixou de anunciar a palavra de Deus. Então a palavra de Deus nos liberta, a palavra de Deus nos transforma. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Que possamos ser fiel a cada dia a esse Deus maravilhoso, porque Deus quer me usar e te usar. Não se limite. Eu não tenho a palavra. Não, deixe que Deus fale. Deixe que Deus te use. Deixe que Deus coloque a palavra de Deus sobre a sua boca nessa noite, em nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia! Grandes homens de Deus continuaram pregando a palavra do Senhor. Uma certa vez, a gente conhece grandes homens, lemos, né, sobre grandes homens de Deus que pregaram a palavra de Deus. Eu fiquei muito impressionado, eu sempre gosto de falar isso, irmãos. A gente vê muitos homens de Deus que entregam a sua vida. Muitos estão, nesse momento, pregando a palavra nessa madrugada, correndo risco, né, mas estão ali, anunciando a palavra de Deus. Uma certa vez, um grande homem de Deus, né, seria o genro de Jonathan Edwards, David Braille, a palavra naquela época o povo pegava pneumonia, tuberculose,
Naquela época eu pegava malária, e uma certa vez David Braz pegou uma pneumonia muito forte. E aí ele estava morrendo praticamente. Mas antes dele morrer, ele morreu com 29 anos de idade. E aí ele disse, sendo noivo da filha de Donald Eduardo, ele disse uma palavra que ficou muito marcante, irmãos. Ele disse assim: a minha vida é como uma vela acesa. Enquanto ela vai se apagando, se acabando, ela vai dando luz. Então, enquanto eu tiver fogo de vida, eu vou falar da palavra de Jesus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Que o Senhor possa te impactar nessa noite, nessa madrugada, possa me impactar cada vez mais a continuar pregando a palavra de Deus. Né? Que Deus venha levantar grandes homens de Deus para ser esses anjos que venham socorrer muitas vidas que precisam do aconselhamento, que precisam ouvir mais e oração sobre essas vidas. Que Deus te use, que Deus venha me usar cada dia mais, em nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Que Deus venha me despertar e te despertar a cada dia. Louvado seja o nome do Senhor. Então, essa palavra do Senhor, ela é eficaz, ela é penetrante, ela é uma espada de dois gumes. Então, o Senhor conhece a nossa vida. O Senhor vela por a sua palavra. Não se preocupe, não tenha medo. Aleluia. O que é o impossível, Deus vai resolver. O que eu aprendo com tudo isso, irmãos? Aleluia. Não existe coisas impossíveis para Deus. Aleluia. Aquilo que é possível para mim, fique em paz. Deus vai dar um jeito de eu fazer. Aleluia. Tem coisas que é possível para mim fazer. E é eu que tenho que fazer. Eu não posso esperar pelos outros. Então não deixe a palavra do Senhor, aleluia, de ser anunciada, de ser pregada. Continue proclamando o evangelho do Senhor em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus, aleluias. Eu queria orar com os irmãos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Pai, eu quero te engrandecer e te louvar nesta madrugada. Meu Deus, quantas vidas, meu Deus, precisam ouvir a tua palavra. E muitas vezes, meu Deus, nós temos nos acovardado, Senhor. Que o Senhor venha nos despertar, que o Senhor venha fazer com que nós saímos dessa prisão, porque a tua palavra não está presa. E que nós possamos, meu Pai, tirar dentro de nós, meu Deus, esse entusiasmo, Senhor, de ser um pregoeiro do evangelho do Senhor, ganhador de alma, Pai querido. Que o Senhor levante grandes homens de Deus nesta vigília, em nome de Jesus Cristo, grandes projetos, grandes ideias, meu Pai. O Senhor tem colocado no coração do apóstolo André Fabiano. Meu Deus, que em breve nós teremos grandes, Pai queridos, momentos do Senhor conosco, Pai querido. Em breve teremos grandes momentos, meu Pai amado, a qual o Senhor tem colocado no coração dos teus servos. Grandes ideias têm surgido. Meu Deus, que o Senhor levante o teu filho cada vez mais. Em nome de Jesus. Ó Deus Todo-Poderoso, que nós não podemos ficar de maneira alguma presos, ó Pai querido, no nosso mundo, mas possamos deixar que o Senhor nos use de uma forma tremenda, extraordinária. Meu Deus, nós somos gratos ao Senhor por cada homem de Deus que estão aqui conosco nesta noite, em nome de Jesus Cristo, e nos desperta, Senhor, nos desperta, porque é chegado o momento, vai nos despertando, meu Pai, porque grande é o momento, meu Pai, que o Senhor nos aguarda, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, como os discípulos de Jesus foram, ali escolhido por ele, meu Pai, porque ele tinha pressa de formar a sua equipe, assim possamos ter pressa, meu Pai, de proclamar esse evangelho, de anunciar esse evangelho, em nome de Jesus, aleluia, glórias a Deus, louvado seja o nome do Senhor, amém? Deus abençoe, apóstolo, muito obrigado pela oportunidade, louvado seja o nome do Senhor, aleluia.